Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre uma palavrinha chamada perdão. Eu quero dizer para os irmãos que desentendimentos, brigas, separações, mágoas acontecem todos os dias e em quase todas as famílias pela falta do quê? De perdão. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros e sem ele seria impossível manter relacionamentos saudáveis com as pessoas. Entretanto, irmãos, apesar de ser tão importante perdoar não é nada fácil, principalmente para aqueles que não seguem a palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o perdão, ele não é uma escolha. É comum escolhermos o que vamos perdoar, baseados naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que alguém que comete o mesmo erro conosco mais de uma vez, ele não merece ser perdoado. Então eles criam uma espécie de escala de perdão. Mas eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus nos mostra que perdoar não é uma escolha, mas ela é uma ordem. Veja o que Jesus disse: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Está em Lucas 17, 3, 4. Irmãos, perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece. Se nós analisarmos os nossos sentimentos, nós encontraremos raiva, encontraremos mágoa, desejo de vingança em nosso coração. Muita gente tem isso. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão, ele não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento, irmãos, pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se ele não tiver, a razão tem que prevalecer. Eu quero dizer para os irmãos que quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta que foi impactante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 do 22. Eu quero dizer para os irmãos que só conseguiremos cumprir esse mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e agradar ao Senhor. Se formos levados pela emoção, não vamos conseguir perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Perdão, irmãos, perdão fingido, ele não é perdão. Fingir o perdão é algo que muitas pessoas fazem, pois torna as coisas mais fáceis. Eu mesmo já fingi ter perdoado uma pessoa só, porque precisava continuar convivendo com ela. Mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro, vindo do meu coração. Então eu chamei a pessoa e liberei o meu perdão com sinceridade. Se você está sempre criticando e apontando os defeitos do outro, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. Perdoar não é esquecer. Conheço muitas pessoas, irmãos, que não liberam o perdão por acharem que, por elas se lembrarem do que ocorreu, significa que não houve o perdão. Mas se nós basearmos nesse modo de pensar, nunca conseguiremos perdoar ninguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro, irmãos, ele guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nós esquecemos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais em conta. Quem perdoa se lembra do que aconteceu, mas também se lembra que decidiu liberar perdão. E isso traz paz ao coração. Veja o que Deus disse
para o povo de Israel. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Está em Jeremias 31, 34. Eu quero dizer para os irmãos que essa passagem, ela diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso, ele pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Com isso o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou. Deus não aprova a falta de perdão, irmãos. Mesmo diante de todas essas verdades, todas essas palavras citadas aqui, existem muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Está em Mateus 6, 14 e 15. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar. Pois ele demonstrou o maior ato de perdão, irmãos, ao enviar seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo tão pecadores. Por isso a falta de perdão, irmãos, pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Em Isaías 59, 2 está escrito: as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa é uma das razões pela qual tantas pessoas sofrem com doenças físicas e emocionais. A falta de perdão é o distanciamento de Deus. Eu vou repetir. A falta de perdão é o distanciamento de Deus. Coloca você longe dele. Gera uma ferida espiritual muito grande na pessoa, que tende a aumentar com o passar do tempo. Diante dessas verdades, irmãos, sobre o perdão, não resta dúvidas de que perdoar é preciso. E o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e fira o nosso orgulho, muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros. Mas devemos lembrar que nós também temos defeitos e pecamos. E mesmo assim Deus sempre nos dá uma nova chance. Quando perdoamos, nós nos aproximamos de Deus. E isso nos traz paz, saúde física, mental e espiritual. Por isso, se você foi ferido, ou se você for magoado por alguém e ainda não o perdoou, tome coragem e o procure o quanto antes. Deus se agradará de você e te trará para mais perto dele. Se você tem dificuldade em perdoar, aprenda a perdoar e ficar livre de toda mágoa. Palavra do Senhor. Aleluias.